Boa, galerinha, tudo bom? Boa, Família boa. Bispo na área. A Rosana Bispo aqui embrilhantando a nossa... Morrendo de vergonha. Eu fiz o vídeo ontem. Só que eu fiz sem o Frank, eu não consigo fazer sem o Frank. Fica muito estranho, eu tenho muita vergonha. Mais tranquilo. A gente vem agradecer a vocês que estão acompanhando, né? E a pedido de vocês a gente vem fazer essa parte do vídeo, que é a segunda fase, né, do seu processo de solicitação de visto. Na primeira fase, lá no primeiro vídeo, a gente falou sobre a candidatura da Rosana. O processo que ela fez, conseguiu se candidatar através do histórico escolar, não estava com o passaporte na mão, utilizou o RG. E agora a gente vai falar da segunda parte. Feita a candidatura, você foi aprovado, você foi selecionado, você pagou a sua matrícula, recebeu a sua carta de aceite, você agora dá entrada na VFS. Aí a Rosana vai estar contando para vocês. Aguarda só um minutinho que ela vai preparar tudo e já vai contar. 2 horas depois. Então, é um processo muito simples, né? Eu não precisei de assessoria, fiz sozinha. Na verdade, fui com eu e ele me ajudando. Mas eu fiz sozinha, sem assessoria nenhuma, porque a gente sabe que existem outros vistos, né, para poder entrar em Portugal, e cada um tem sua dificuldade, seu grau de dificuldade. Mas o de estudo é muito simples. Tem o passo a passo no VFS, que você vai entrar no site da VFS e vai pegar o primeiro passo. Eles vão te dar A opção do visto que você quer. Sim. Né, no primeiro passo. Isso. Porque na VFS faz todos os vistos, né? Todos os vistos para Portugal é a VFS que... Porque o AVFS é uma ponte entre nós, candidatos, E o consulado. e o consulado. Então, tem a VFS de Salvador, que abrange a região do Nordeste, a VFS do Rio de Janeiro, abrange o Norte, a VFS de São Paulo abrange o Sudeste, e tem a VFS de Curitiba, se eu não me engano, abrange o Sul e o Centro-Oeste. Se eu não estiver errada, mas tem tudinho certinho lá dentro, no site da VFS. Então, vocês entrando no site, vocês vão escolher qual é o tipo de visto, sendo visto de estudos, vai ter o passo a passo. Então, você tem que pegar todos aqueles quesitos que tem lá e organizar os documentos. Como, por exemplo, o primeiro documento é o checklist. São 2 checklists que eles pedem. Você tem que preencher esse checklist e aí tem 2 fotos, inclusive uma delas será que vai constar o visto no seu passaporte. 2 fotos 3x4 no caso. Aí tem também o próprio passaporte, tem que estar já em mãos. A cópia do passaporte vocês também tem que enviar. A cópia do RG, a cópia do comprovante de residência tem que estar no nome de quem está solicitando o visto. Ou seja, se você está solicitando o visto, o comprovante de residência tem que estar no seu nome. Isso. Então, se não tá, corre lá, faz a mudança, né? Da energia elétrica, da água, do telefone. Que é simples, né? Até pelo telefone mesmo faz, não precisa nem estar presencial para estar fazendo isso. Você faz a troca da titularidade, né? Porque às vezes está o nome do seu pai, de sua mãe, do seu irmão. Isso. E o consulado pede que seja no nome da pessoa que está solicitando o visto. Sim. É bastante interessante. Também tem o seguro viagem ou o PB4. Eu fiz com o PB4. Agora, o PB4 ele demora 15 dias para poder chegar, Varia, ficar pronto. Né? Varia. Teve pessoas que com 7 dias receberam o PB4. No nosso caso, as 2 vezes que fizemos, foi 15 dias para chegar. E por que fizemos 2 vezes? Você lembra? A primeira vez foi para poder dar uma entrada assim, a primeira no visto. vez a gente fez um PB4 onde tinha só o nome da Rosana. Isso. Que foi esse PB4 que a gente enviou para a VFS. Isso. Só com o nome da Rosana. Depois que recebemos o visto, fizemos outro PB4, onde tinha o nome da Rosana como principal e o nome dos familiares como
dependentes, né? Isso, Como isso. dependentes. Então vinha o meu nome e o nome dos 3 filhos. Eu poderia também fazer somente Separado. o dele e o das crianças. Porém que eu preciso apostilar. Então eu preferi fazer novamente porque é gratuito. Isso. Então Aí saiu faz mais vantagem. um documento Isso, um que único. constava o nome de todos da família, do que você fazer um documento para cada família. No meu caso ia ser 5 apostulamentos. Aí quase R$500. Isso. Então, eu aconselho fazer o PB4. Assim que tem em mente, vou entrar com o processo de visto, pede o PB4, porque o PB4 vocês têm que enviar para o consulado. Tem também o certificado de registro criminal, que tem que estar dentro dos 30 dias. Antecedentes criminais, né? É. Antecedentes criminais é coisa fácil. Você consegue tirar aí no site da Polícia Federal no Brasil, é bem tranquilo, né? Antecedentes criminais. Isso. Tem um comprovante de subsistência, porque esse é o fundamental. Gente, tem pessoas que o visto é negado por causa desse comprovante de subsistência. A gente tem uma interação bem bacana com o pessoal no Instagram, né? E essa semana um dos nossos seguidores comentou com a gente que pagou assessoria para ela, para a filha, e o visto foi negado. E a advogada que fez a assessoria não soube explicar o porquê. É complicado, gasta um dinheiro incrível e justamente falando em dinheiro, isso é muito preocupante, porque a gente já coloca faz todo um planejamento. O que vai se gastar? Se eu posso evitar ter esse gasto, então eu aconselho que evite ter esse gasto, porque é muito. Você já tem um gasto com a candidatura, o gasto com a matrícula, o gasto com o visto, o gasto com passagem, o gasto com os apostilamentos, o gasto com a reserva de hotel, porque quando você chegar, se a pessoa preferir optar em estar em Portugal para depois procurar o arrendamento, que é o aluguel, então vai ter esse gasto, ou então ter o gasto com a assessoria, como nós indicamos, que eu acho... Para o arrendamento, eu indico pro arrendamento fazer assessoria para fundamental. Você já chegar aqui com sua casa pronta, né? Perfeito. Já chega entrando na casa, não tem preocupação. Mas vamos voltar naquele assunto do... Mas é isso, é relativo, faz parte. Isso, vamos focar nesse assunto aqui, por 2 minutinhos, na questão do... Todo mundo pergunta pra gente sobre o meio de subsistência. Como é que foi com a gente, quando aconteceu comigo e com a Rosana, né? A Rosana utilizou somente a declaração do imposto de renda. É regra? Não, não é regra. Acontece de formas diferentes com várias pessoas. Tem colegas da Rosana que utilizaram o imposto de renda e o extrato bancário. Isso. Tem colegas da Rosana que utilizou só o extrato bancário. Tem colega da Rosana que utilizou só o decore. E tem colega da Rosana que utilizou um imposto de renda de uma empresa, de um amigo, de um pai, de um parente. Era isso que eu ia dizer. Que se você não tiver o valor, o imposto de renda no seu próprio nome, pode ser de qualquer parente, de um amigo, que ele será o... patrocinador. É como se fosse patrocinador. Como se fosse um patrocinador. Vai assinar um termo, né? É o representante financeiro. O o nome ideal nome é o representante financeiro. Entendeu? Então, aí desse representante, se for o representante financeiro, aí é preciso o imposto de renda do representante financeiro, os 3 contra-cheques, os 3 últimos contra-cheque e os 3 últimos extratos bancários do representante financeiro. Aí é necessário, é obrigatório. E, além disso, ainda uma declaração, ele assinando que ele é o representante financeiro. Entendeu? Então, é um fator, é um N de conjuntos. Isso. Se eu quisesse também colocar, eu também colocaria. Mas deu certo, graças a Deus, deu certo. Só com imposto de renda, com imposto de renda, mas eu aconselho até, se vocês preferirem, coloca, é melhor colocar. Vamos lá. Se você tem um imposto de renda bacana... Isso. Com um valor superior a 50 mil. Lembrando que tem que ser no mínimo 50 mil. Gente, não pode ser menos de 50 mil.
tem que ser no mínimo 50 mil. Aí, como o Frank tá dizendo, se tiver bacana, né, bem mais melhor ainda. Um valor bem maior do que 50 mil, perfeito. Se for um valor 50 e tantos mil, 60 mil, coloca os seus extratos da conta, que eu tenho certeza vai ajudar. Quer mais garantia? Além de colocar o imposto de renda, se você tem dinheiro, Pois coloca o extrato bancário também. Na verdade, é mais vai uma ter coisa para te ajudar. Isso. E na verdade, todo mundo que vem para Portugal tem um dinheiro lá no Tem. banco. Não Então vai é melhor vir colocar o Entendeu? extrato bancário. Demonstra lá para o consulado Isso. que você tem. É uma tem como se segurança, né? garantir, É uma entendeu? segurança que o consulado vai ter de que você não vai vir para passar aperto. Você vai vir seguro de que vai dar certo. Estudar, Vai estudar, né? e vai dar certo. conseguir se manter e tudo Isso. mais. O consulado quer ver isso, que você vem para cá para você poder estudar e você tem como se manter. Como é que você vai provar para ele? Vai provar através do seu imposto de renda, você vai provar através do seu extrato bancário, onde você tenha lá os seus valores. E até tem pessoas que vêm estudar e trabalham no Brasil, ainda para o Brasil, online. Então tem uma renda, vai entrar todo mês uma renda. Então tem o seu contra-cheque da empresa de lá do Brasil. Então coloca também o seu contra-cheque. Tudo, gente, Quanto vai mais agregar, vai documentos, agregar. melhor. Eu costumo dizer sempre lá, eu dizia para Frank o tempo todo, é melhor, amor, a gente errar pelo excesso do que a gente errar pela falta. Vamos enviar tudo o que a gente puder enviar, porque aí é mais garantido. Então, era esse ponto principal que eu tinha mesmo para falar para todos sobre o meio de subsistência, porque é um fator fundamental e ele nega o visto. É um dos fatores que mais nega. Isso. Né? É por ele que faz negar o visto. Então, se preparem direitinho para não haver tristeza, né? Porque dá um baque, você tá todo Faz preparado. Uma programação, passou na faculdade, Isso. recebeu a matrícula, pagou a matrícula, recebeu a carta de aceite na hora do visto indeferido. É absurdo. E se caso triste. aconteceu o indeferido, tem como recorrer. Recorre. Que pega dá outro certo. imposto de renda, pega outros extratos bancários, manda de novo, Isso. entendeu? Não Dá desiste, certo, não não. desiste. Agora a gente vai falar daquele outro assunto também que é muita dúvida. Como é que eu vou mostrar para o consulado o meu endereço lá, onde é que eu vou ficar? O que a gente mostrou? A gente mostrou para o consulado, a gente fez uma reserva, não foi? Foi. A reserva Tem que no ter uma Airbnb reserva. que nós fizemos. Isso. Mas esse fator também é necessário. Era uma das coisas que eu ainda falta falar, era sobre isso também, que nós fizemos de 7 dias, só pra mim. O consulado não precisa saber se você vai levar família, se você vai levar filho, é só você. Você não tem nada que colocar lá, nada falando sobre seus familiares que vai junto com você. Claro, eu tenho família, eu não ia vir sozinha e deixar meu marido e meus filhos em casa. Até por questões humanitárias, você não vai separar uma família. Isso. Não existe isso. Então, se o estudante vem, a estudante é mãe, ou o estudante vem e o cara é pai, a família dele tem o direito de fazer a reunião familiar com ele aqui no Portugal. Isso. E para isso existe o reagrupamento familiar. Que é outra parte que nós vamos que falar aí já é depois. outro assunto que a gente vai contar explicadinho como foi o nosso caso. Isso. Mas aí, para o consulado, não precisa você falar que você vai trazer sua família. É só você. O consulado analisa o seu perfil. Isso. O seu perfil o consulado analisa. Então ele quer Então, saber se eu você coloquei- tem como se manter, se você tem onde ficar, entendeu? O consulado quer saber de você, estudante. Eu fiz a reserva para mim durante 7 dias e enviei. Além da reserva, que até tem uma tal de carta de intenção. Tem pessoas que não fazem a carta de intenção. Eu fiz a carta de intenção. E nessa carta de intenção, eu coloquei que eu já tinha reserva, já estava matriculada, já tinha a minha carta de aceite. E a minha reserva era para os dias eu ficar até conseguir um quarto para eu morar. Eu coloquei isso na minha carta de intenção. A carta de intenção, vocês vão escrever o que vocês quiserem. Não vai colocar, porque é meu sonho, porque eu sempre quis estudar em Portugal. Não, o consulado não quer saber nada disso. Mas também você pode também não querer optar por a carta de intenção e você não vai optar. Agora, eu optei pela carta de intenção, eu fiz a própria punho e depois assinei. E enviei junto com todos esses documentos que eu falei. Um negócio interessante para falar também, que eu lembrei agora,
quando você coloca lá a data da sua viagem, né? Você colocou a data da sua hospedagem. Com base nessa data da sua hospedagem, é que o consulado vai emitir a data do seu visto. Você entendeu? Ou seja, o seu visto ele tem validade de 120 dias, 4 meses. Só que começa-se a contar a partir dessa data que você colocou lá da sua hospedagem. Isso. Entendeu? Tem gente que pensa, eu tenho um visto, eu posso viajar a qualquer momento para Portugal. Que inclusive foi um erro nosso, não foi? Porque eu tinha pego a reserva para o dia 13 de setembro. O meu passaporte chegou dia 14. Quer dizer, enviaram o passaporte dia 2 para mim. O correio estava em greve. O correio estava em greve, então só chegou dia 14. Mas mesmo assim, eles calcularam que se chegou dia 2, então evidentemente eu estar em Portugal dia 13. Isso, eles se baseiam na sua reserva de hotel, de Airbnb, de local onde você vai estar, para nessa data você já está chegando em Portugal. E essa data que o Frank está falando, você vai ter que colocar no formulário, porque além do checklist, que você tem que fazer 2 checklists de todos esses documentos, assinalando que você está enviando tal documento, vai ter o formulário também. Então, nesse formulário... Só para não bugar a mente da galera, o checklist é literalmente um checklist. Lá no site da VFS você vai imprimir 2 checklists. O checklist tem lá tudo que você precisa enviar para o consulado. Isso então, mesmo. RG. Aí você tá com já RG separa. na mão, dá um X. E separa. Isso. Você Passaporte. Tá com o passaporte na mão, a xerox tirada, dá um X. Meio de subsistência. Tá separado? Dá um X. Isso. E tudo que tá ali você tem que colocar na exata ordem que está ali. Isso. Isso aí eles solicitam que esteja exatamente como está ali no checklist. Uma das fotos vai estar no formulário e a outra foto vai solta, porque eu acredito que é o que fica lá no nosso passaporte, deles. Ou não sei, né? Talvez no arquivo, sim. Eu não sei para onde vai a outra foto, mas são 2 fotos. Uma foto você tem que colar no formulário. Quando você abrir lá o site, você vai ver, além do checklist, você vai ver o formulário. Você tem que abrir o formulário e imprimir. Se fosse minha foto, eu sabia pra onde ia, né? Com certeza ia estar na carteira dela, né? Bonito desse jeito. Então, gente, deixa eu ver mais o que. Já falei do RG, da carta de... carta de aceite. Também só ficou faltando eu falar da carta de aceite. A carta de aceite, depois que você paga a matrícula, você foi aceito na candidatura, selecionado, aí você vai receber os passo a passo para você entrar no link da faculdade, né? No aplicativo da faculdade, né? E aí você vai imprimir a sua matrícula, vai efetuar o pagamento e depois você solicita a carta de aceite na faculdade. Eu aconselho a vocês estarem passando um e-mail para a faculdade solicitando a carta de aceite o mais rápido para vocês darem entrada no processo do visto. Porque quanto mais cedo você der entrada no processo do visto, você vai ter certeza de que você vai chegar em setembro, porque aqui as aulas começam em setembro, no meio de setembro. Então, você vai ter certeza que você vai estar aqui no meio de setembro para o início das aulas. E você vai ter que também anexar o comprovante do pagamento da candidatura, o comprovante do pagamento da matrícula e o comprovante do pagamento da taxa do consulado. Tem que estar todas as cópias junto com esse arquivo que vocês vão... Ele não aceita pagamento de boleto, é transferência bancária. O consulado, né, a VFS, ela aceita seus pagamentos via boleto, via transferência bancária, entendeu? Então você faz a transferência, pega o comprovante, escaneia e manda junto com esses documentos todos. Junta todos esses documentos que eu citei aqui na ordem do checklist, coloca no envelope e verifica se ainda estiver em pandemia, porque no meu caso eu vim em 2020, estava em pandemia. Este ano ainda está em pandemia, mas tem que entrar no site para ver se ainda é para enviar via correio ou se é para ir no endereço que eles estipulam para você estar levando esses documentos dentro do envelope.
Então, é isso, eu já falei tudo. E o custo, né, que a VFS ela cobra um valor, né, para fazer essa análise do seu perfil para concessão Isso do varia visto. de todo ano aumenta um pouquinho. No ano então, passado nós pagamos uma taxa de 850, aí mandamos os documentos. Depois recebemos um e-mail que o valor estava desatualizado. Pagamos, fazemos outra transferência. que foi 53 a mais. Isso. No final de tudo, tinha dado R$ 945 a taxa da VFS. Hoje, atualmente, nós não sabemos quanto é que tá. Eu posso até colocar aqui na descrição, né? Tanto o link da VFS, quanto o valor que ela está cobrando hoje pelo visto de estudante, né? Pela concessão do visto. Na análise, no caso. Então, essa é A nossa experiência com a VFS, né? Como foi que aconteceu com a gente, o documento que utilizamos. Meu visto ficou pronto em 32 dias. Chegou na sua mão com quantos dias? Com uns 30 e pouco, porque eu dei entrada no dia 30 de julho e ficou pronto 2 de setembro. Só chegou em minha mão dia 14 de setembro porque estava em greve de correio. Então, 48 dias. Isso, mas se for para contar por conta do consulado, foi 32 dias. Então, recapitulando, no vídeo anterior falamos da candidatura, né? Como ela fez a candidatura dela com o RG e com o histórico escolar no IPV em Viseu. Esse processo da candidatura dela levou 45 dias, Sim. certo? E depois disso a gente deu entrada na VFS, que levou mais 32 dias, 32 mas dias. atualizando. Vamos colocar tudo, levou 100 dias. No 90. máximo, 93 dias. Entre o dia que ela começou a fazer a candidatura e o dia que ela recebeu o passaporte na mão com visto para viajar. Lembrando, gente, que nós estávamos em pandemia, então tudo demorava mais. Tudo demorou mais. Foi todo um processo por conta da pandemia. Mas não foi empecilho pra gente realizar o nosso sonho, Isso. né? E nós fizemos sozinho, como eu tô contando, sem ajuda. Então eu acho que se deu certo pra gente, dá certo para qualquer um também, né? Porque a fé é acima de tudo. A gente tem que ter certeza Aguardem de as que... cenas dos próximos capítulos. E dá tudo certo. A gente está à disposição de vocês no que precisar para orientar. A gente sabe, eu sei que às vezes eu demoro muito de responder o pessoal, de conversar, né? Mas assim, no que a gente puder ajudar, tirar dúvida, esclarecer, com base na nossa experiência, no que a gente viveu, no que a gente passou, a gente está aí para ajudar. Tá Eu bom? demorei de fazer o vídeo, me perdoe, porque eu sou muito tímida, eu fico nervosa, eu acho que não vai dar certo. Inclusive eu fiz um vídeo ontem sozinho, ele estava trabalhando, aí ele chegou agora e falou, vamos fazer outro, pelo menos você comigo, você fica mais solta. Então, mas tá aí. Então tamo junto. Vocês pediram, tá aí o vídeo. Não perde a fé, né, amor? Não perde a Isso. fé. Não que é Deus fácil. abençoe cada um de vocês, o processo de todos que tentarem. Quem não tentar esse ano, se organiza, tenta no próximo. E o sonho, nunca é tarde para sonhar, né? Para realizar seus sonhos. O pessoal Então, tem expressado muita dificuldade, né? Mas assim, não é fácil. O processo da candidatura é um processo onde você tem que ler tudo, Isso. né? Cada detalhe. Às vezes muita paciência. Tem lá o edital lá todinho, e no final do edital tem lá escrito uma outra observação. Aí você clica na observação, tem um outro texto para você ler. Então assim, é importante você ler tudo, entendeu? Ficar atento a tudo. mais de uma vez. Mas dá certo. Se deu certo com a gente, dá certo com você, entendeu? Isso. Assim, nesse visto, não precisa de assessoria. Você consegue fazer sozinho. Isso. Tá bom? Então a gente deixa o nosso abraço para vocês. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, né, amor? Isso. Em breve estaremos fazendo outro. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.